Olá, bom dia pessoal. Mais um dia aqui com vocês, meu irmão, meu amigo, ouvinte do canal Estudos Bíblicos. Estamos continuando nossa série de estudos sobre a carta de Paulo. Mas antes de mais nada, eu gostaria de iniciar, essa conversa, essa breve reflexão com uma frase, com um pensamento. Quem não tem meta não sabe onde ir, mas quem tem a meta errada se atrapalha pelo caminho. Preste atenção. Quem não tem meta não sabe onde ir, mas quem tem a meta errada se atrapalha pelo caminho. Não é? E vamos começar essa reflexão estudando o livro da carta de Paulo aos Filipenses e temos como base o capítulo 3, versículos 13 e 14, onde nós lemos: Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que estão para trás, prossigo avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. E esse texto aqui, justamente, Paulo vai falar de alvo, não é? De meta. E é essa meta que nós teremos como ponto-chave para a reflexão dessa manhã. Nesse texto, o apóstolo Paulo ele orienta os crentes de Filipos, não é? Como vencer os obstáculos, não é? Da vida cristã. Então, essa breve reflexão nos trará como vencer os obstáculos da vida cristã. E o primeiro obstáculo que o apóstolo Paulo ele nos apresenta encontra-se nos dois primeiros versículos do capítulo 3. Lemos o seguinte: Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da falsa circuncisão. Veja aqui que o apóstolo Paulo ele usa aqui uma expressão muito dura, quando no comecinho do versículo 12 ele diz, guardai-vos dos cães. E essa expressão aqui, guardai-vos dos cães, ele se refere aos falsos mestres, aos falsos doutores, aqueles que estavam ensinando heresias ali na igreja de Filipos. Né? Então Paulo faz esse combate seríssimo. Certamente que num dia como hoje, nos dias de hoje, se Paulo proferisse essa frase, né, certamente ele estaria sendo taxado de antiético. Não é? Porque como é que ele ataca outra religião, outra igreja, outra liderança de uma maneira tão forte? Né? E para o povo judeu a expressão cão era muito forte, uma expressão fortíssima. Era o chamar o outro de cão e cuspir no rosto. Então essas duas atitudes eram muito fortes. Então Paulo foi muito duro, muito incisivo aqui, quando se dirigiu àqueles que estavam tentando desvirtuar os ensinamentos de Jesus Cristo de cães. Não é? Então a gente já vê aqui que precisamos ter cuidado com a fonte em que nós buscamos o nosso aprendizado, com quem nós estamos aprendendo, o que estamos aprendendo. Então o primeiro obstáculo, o primeiro desafio, não é vencer esse obstáculo aí de ter cuidado com quem nós aprendemos, com quem nós estudamos e principalmente com o que nós estamos recebendo. Certamente que o médico Lucas, lá em Atos, capítulo 17, versículo 11, ele vai justamente citar os bereanos, né? E no texto vai dizer que enquanto Paulo pregava, enquanto Paulo anunciava o evangelho, eles olhavam nas escrituras para saber se era mesmo assim. Então eles tinham um cuidado, os bereanos tinham um cuidado de saber quem é que estava falando e o que é que se estava falando. Não é? Também o doutor Lucas, em Atos capítulo 2, versículo 42, ele vai dizer o quê? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, a fonte em que nós buscamos o fortalecimento de nosso espírito, não é? Deve ser nas Sagradas Escrituras, nos ensinamentos, não é? Dos apóstolos, na doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão e no partir
do pão. Então, o primeiro obstáculo é esse. Veja, tenha cuidado antes de ler um livro, de escutar uma música, seja mais criterioso para saber se os fundamentos daquele ensinamento e aquele que ministra aquele ensinamento estão realmente, verdadeiramente comprometidos com o Senhor. O segundo desafio, ou o segundo obstáculo a ser vencido, né, na vida cristã, é o cuidado com as escolhas. Vejamos o que Paulo diz aos Filipenses no versículo 7, capítulo 3, versículo 7. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e a considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Não é? Então veja aqui Paulo dando importância às escolhas que são feitas. Paulo aqui ele deu prioridade às escolhas referentes a Cristo. Ele não quis dizer que as outras coisas não são importantes, mas aqui o importante é, no primeiro momento, a prioridade. Né? No ato da escolha, qual a sua prioridade? Qual a minha prioridade? Não é? Então, Paulo não rejeita as escolhas que fazemos para a vida, o dia a dia, na vida diurna, mas ele mostra, em primeiro lugar, a prioridade que nós devemos dar às coisas de Deus. Em segundo lugar, é a questão do critério. Qual o critério que você usa para fazer a escolha? Quais são os seus critérios? Com base em que princípios, com base em que objetivos você faz a sua escolha? Então, a escolha é muito importante, não é, na vida. Às vezes são colocadas diante de nós situações que nós temos que escolher e fazemos a escolha errada porque não pedimos a orientação de Deus, que não buscamos o conhecimento de Deus. E eu costumo dizer que nós somos livres para escolher, mas não somos livres das consequências dessa escolha. Todos nós, cada um é livre para escolher. Veja lá Adão e Eva, né? Lá no paraíso, quando a serpente colocou diante deles aquela situação, eles podiam ter escolhido obedecer a Deus e não dar ouvido à serpente. Mas eles fizeram uma escolha errada, e por isso hoje toda a humanidade, toda a raça humana, por conta de um só homem, Adão, o pecado entrou no mundo, mas em compensação, por um só homem, Jesus Cristo, a salvação também entrou no mundo. Então as escolhas, não é, são importantes também para que nós alcancemos e para que nós vençamos, não é, os desafios, os obstáculos da vida cristã. O terceiro desafio, que também é o terceiro obstáculo, é como lidar com o passado. Filipenses 3, capítulo 3, versículo 13, nós lemos o seguinte: Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Algumas pessoas, né, costumam citar o seguinte pensamento: né, o meu passado me condena. E quando muitas vezes nós saímos para evangelizar, para falar de Jesus Cristo, do amor e salvador de Jesus Cristo, as pessoas dizem: não, mas eu já sou velho, já fiz muita coisa errada na vida, não tem mais chance para mim. Então, às vezes, as pessoas usam o seu passado para justificar o não aceitar Jesus Cristo. Então, as pessoas dizem: meu passado me condena. Então, veja que o lidar com o nosso passado, a nossa origem de nossas vidas, lá no seio da família, ela é muito importante nessa jornada, não é, da vida cristã. Muitas pessoas, muitos crentes, muitos cristãos sofrem, né, porque não estão sabendo lidar com o seu passado. Na psicologia nós encontramos 5 dicas. Nós fizemos um levantamento e encontramos 5 dicas que a psicologia ela nos oferece. A primeira é: reflita sobre o seu passado objetivamente. Você para pensar como foi o seu passado, como é o seu passado, né? E daí você faça uma leitura objetiva, uma reflexão objetiva sobre ele. Né? Então, segundo ponto: reconheça que está na hora de mudar. Se você está sofrendo com o seu passado, por conta do seu passado, pare
E pense, depois dessa reflexão, pare e pense e veja que é hora de mudar. O terceiro ponto, a terceira dica é: mude o que pode mudar. Né? Há um pensamento secular em que diz: Senhor, dá-me força, coragem para mudar aquilo que eu posso mudar. Mas também, Senhor, dá-me resignação para aceitar aquilo que eu não posso mudar. Mas, Senhor, dá-me sabedoria para discernir uma coisa da outra. Né? Então, esse pensamento ele me remonta a duas circunstâncias, dois momentos de Jesus Cristo. O momento em que Jesus Cristo chegou ali no templo, né, e viu aquele comércio, e ele se indignou e pegou o chicote e saiu quebrando tudo, acusando todos do fazer da casa de oração de Deus uma casa de comércio, um covil de ladrão. E num segundo momento, Jesus Cristo, quando estava ali no templo, fez a leitura do texto de Isaías, onde no texto mostrava que ele era o Messias, né, de Deus, e pegaram pedra para apedrejá-lo, e ele se retirou dali. Não como um ato de covardia, mas pelo ato de sabedoria, de entender que aquele não era o momento. Então, na nossa vida, há momento em que nós precisamos avançar e há momento em que nós precisamos recuar estrategicamente. Também nesse processo de lidar com o passado, tenha confiança, né? Depois que você fez a sua reflexão, reconheceu que era de mudar, né? Também tenha confiança nesse ato. E a quinta dica é: aprenda a perdoar. Esse talvez seja a fase mais difícil, a etapa mais difícil, é de nós nos perdoarmos. Cometemos erros no passado? Sim, cometemos erros. Então, se há condição de mudar esse erro, mude. Também se não há, faça o quê? Peça perdão a quem você precisa perdão, mas acima de tudo, perdoe a si próprio. Não é? Então, do passado, como Lamentações de Jeremias diz, no capítulo 3, no versículo 21, nós vamos ver lá Jeremias dizendo que quer trazer à memória tudo que possa dar ou trazer esperança. Então, devemos glorificar a Deus por aquelas coisas que aconteceram na nossa vida passada, né? O livramento, a salvação, as conquistas, e agradecer a Deus, trazer à memória tudo aquilo que possa nos dar esperança. Então, primeiro, nós, nessa busca pela a vida de santidade, a nossa vida cristã, primeiramente deve ter cuidado com aquilo que nós lemos, com aquilo que nós estudamos e com quem tem ministrado esses ensinos. Em segundo lugar, cuidado com as escolhas que nós fazemos. Em terceiro lugar, aprendamos a lidar com o nosso passado. O quarto desafio, que também é o quarto obstáculo, é o perigo espiritual da ansiedade. Essa situação que realmente ela tem sido muito grave, né, na vida do ser humano. Veja que aqui a ênfase que eu dou é o perigo espiritual da ansiedade. A ansiedade são distúrbios que acontecem, né, na mente humana e que precisam realmente ser tratados. Mas espiritualmente falando, a ansiedade muitas vezes ela é falta de fé e alimenta a incredulidade. Então, muitas vezes, a ansiedade é sinal de falta de fé, mostra que a nossa fé ela não está bem orientada, ela não está bem conduzida. Então, diante de um quadro de ansiedade, e veja que Paulo diz, né, em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, ele diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. Então, o próprio apóstolo Paulo, ele entende, ele na sua leitura de humanidade, ele sabe que o homem é um ser tendencioso à ansiedade. E veja que ele coloca a ansiedade aqui dentro de um contexto religioso, dentro do contexto espiritual, e ele vai trazer essa palavra, essa orientação para os irmãos de Filipos, não é? E certamente que essa era uma realidade que estava acontecendo ali com aquela igreja, e ele faz justamente essa orientação, nos ensina a vencer esse obstáculo com quê? Com oração e súplicas, com ação de graças diante do nosso Senhor. O quinto e último desafio e obstáculo diz respeito às circunstâncias, o dia a dia de nossas vidas. E é muito comum nós escutarmos, principalmente os evangélicos, né, os cristãos, dizendo:
posso todas as coisas naquele que me fortalece. Capítulo 4, versículos 12 e 13, Paulo vai dizer: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em João capítulo 11, versículo 25 e 26, nós vemos Jesus Cristo trazendo ali uma palavra onde nós lemos capítulo 11, João, capítulo 11, versículos 25 e 26, onde lemos: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Jesus Cristo, diante daquela palavra, ele vai perguntar: crês tu isso? Então, eu pergunto, quando nós falamos que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, nós cremos nisso? Qual a intensidade da nossa fé a ponto de nós crermos e dizermos que podemos todas as coisas como Paulo disse? Nós conhecemos a história de Paulo e sabemos que tudo o que ele fez foi firmado na fé e na crença em Jesus Cristo. Portanto, superar as circunstâncias é um processo de aprendizado. Paulo vai dizer aqui, né? Eu aprendi a ser isso, aprendi a ter aquilo. Então, superar as circunstâncias indica que é um processo de aprendizado e, ao mesmo tempo, é um exercício de fé. Então, esses 5 obstáculos precisam ser vencidos, precisam ser colocados como alvo para que, assim, o cristão ele atinja a sua maturidade cristã na estatura de Jesus Cristo. E, para concluir, eu gostaria de fazer 5 observações. Primeiro, nunca perca Jesus Cristo de vista. Segundo, cuide ou tenha cuidado com quem e com o que você está aprendendo. Terceiro, cuidado com suas escolhas, lembrando que você é livre para escolher, mas não é livre das consequências dessa escolha. Não deixe o passado dominar a sua vida, aprenda a lidar. Se preciso for, busque orientação profissional para a sua vida. E por último, aprenda a confiar em Deus. Certamente Deus fica triste quando o homem, na sua ansiedade, acredita até que Deus se esqueceu dele, que Deus desprezou, que Deus não considera. E isso são obstáculos que impedem o nosso avanço espiritual. Portanto, busquemos a orientação de Deus também quando nós estudamos a palavra de Deus. E é esse o nosso propósito, compartilhar com vocês as nossas experiências. Boa parte do que eu falei neste momento, eu tenho vivenciado, eu tenho falado por experiência própria. Não é? Então, estamos compartilhando nessas reflexões nossas experiências baseadas, fundamentadas tão somente na palavra de Deus. Nós não estamos aqui apresentando doutrinas denominacionais, mas principalmente as doutrinas bíblicas. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo, um compromisso com a palavra de Deus, seguindo orientações aqui do nosso apóstolo Paulo e dos demais servos de Deus que escreveu, inspirados por Deus, as Sagradas Escrituras. Oremos. Amantíssimo Deus, soberano Pai, louvado e exaltado seja o Teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por este dia que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Pai, que nos orienta, que nos ensina a como, Pai, nós vencermos os obstáculos da vida, os obstáculos que tentam impedir o nosso avanço espiritual rumo a Ti, ao Senhor, a mansão celestial. Fica, pois, conosco, Pai, no transcorrer desse dia, fica conosco no transcorrer de nossas vidas e ajuda-nos, ó Senhor, por meio do Teu Divino Espírito, para que nós prossigamos para o alvo da soberana vocação, que é o prêmio que nós almejamos de estar na Tua presença dignamente. Fica, pois, conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Um abraço para todos.